falar a respeito do Partido dos Trabalhadores, que se reuniu para decidir a filiação de vereadores. O vereador Dudu falou a respeito desse assunto, que é um assunto delicado dentro do Partido dos Trabalhadores. Vamos ver o que ele disse. Eu costumo dizer, conversava ontem com o Fábio Novo, numa reunião muito importante na Zona Sudeste, com os líderes daquela região, discutindo o OPA e outras obras mais, de que precisa de ter essa tranquilidade. Então o PT agrega aí, hoje lidera mais ou menos 13 partidos com a pré-campanha do nosso querido Fábio Novo. Então é necessário que o PT decida logo para que a gente possa, inclusive, ter a liberdade para ajudar os outros partidos. Eu costumo dizer que nós temos uma estratégia do PT de pelo menos eleger aí 8 vereadores. Mas nós não queremos só o fortalecimento do PT, queremos esses outros partidos também, MDB, Solidariedade, PSD, PSB, enfim, todos que compõem o nosso campo. Então é importante hoje essa reunião, iremos deliberar da organização interna, de como é que vai ficar o funcionamento da direção do PT da agora em diante, já que a janela partidária ela se abre a partir do dia 6. Eu, particularmente, vou defender que a gente faça a batida de martelo das filiações que querem vir para o PT no dia 7 de março, para que a gente encerre esse processo no PT e continue aí a organizar a chapa proporcional e a pré-campanha do nosso querido Fábio Novo. Então, hoje será decidido, inclusive nomes que se colocam à disposição de vir discutir com o PT, nós vamos colocarei todos os que colocaram para mim a intenção de vir para o partido, inclusive vereadores de mandato, para que a gente possa aí ter esse prazo até o dia 7, na abertura da janela, bater o martelo e sacramentar, e aí ter mais tempo para organizar aí a pré-campanha do nosso querido Fábio Novo. O vereador de Teresina também comentou sobre candidatos que poderão integrar o partido. De acordo com ele, tem que pensar no projeto, no todo. E nós somos uma casa plural. O PT é constituído disso. Óbvio que nós temos um problema. Nós temos mais nome do que vaga. Infelizmente, com a nova regra, só são 30 candidatos. Antigamente era a metade a mais, então era 45 candidatos, hoje são 30, nós temos mais de 36 candidatos. E tem pelo menos aí 3 vereadores de mandato que querem discutir conosco. Então isso é um problema. Agora, nós não podemos esquecer, inclusive de uma frase do Lula, que nós não podemos ir para uma eleição pensando só na militância. Nós temos que pensar que a militância ela tem que abranger a sociedade. Você só elege 8, 9 vereadores se você tiver aí 90, 100 mil votos. Então você não dobra aqui uma bancada de estadual, como nós elegemos 12 deputados estadual só falando. É voto. Então tem que ter capilaridade. E obviamente que vai ter que ter corte. Vai ter que ter corte e nós vamos ter que fazer. E não tem outra solução, o PT é assim. As correntes partidárias detêm a quantidade de vagas. Por exemplo, se eu tenho 38% do diretório municipal, terei 38% da minha corrente de vagas de vereadores. Quem não tiver, vai ter que segregar alguma corrente. Quem não puder ficar compondo no PT, nós vamos, inclusive, ajudar as outras chapas dos outros partidos. Então é assim que se faz um time para ganhar uma eleição importante como a Teresina. Vai ter corte. Essa é a palavra-chave da fala de Dudu, do vereador Dudu, em relação ao Partido dos Trabalhadores. Paula, essa reunião acontece hoje. Olha, Joelson, dessa entrevista que eu fiz com o vereador Dudu, eu saí com 2 certezas. Vai ter corte ali na chapa do Partido dos Trabalhadores, que tem pelo menos 36 pré-candidatos, mas só 26 vagas ali junto com a Federação, o PV e o PCdoB. E a segunda certeza é que deve ser aprovada hoje à noite, nessa reunião que terá, a filiação do vereador Venâncio Cardoso, que é do PSDB, também do vereador Gustavo de Carvalho, que é do PSDB, e do vereador Joaquim Caldas, que hoje é do MDB. Então, esses 3 vereadores devem integrar essa chapa do Partido dos Trabalhadores. E, inclusive, a tese que vai ser defendida pelo vereador Dudu é que a filiação deles já aconteça no primeiro dia da janela partidária, que é no dia 7 de março. Elivaldo Barbosa, qual o perfil daqueles que devem ser cortados da fila?
O vereador Dudu ele é muito pragmático, você viu aí na entrevista que ele concedeu para a Paula. Agora, se fosse fácil, como ele expôs, não precisava nem reunião. Agora, passa ali na Avenida Campos Sales hoje, no começo da noite, que você vai ver a tranquilidade da rua ser completamente alterada. Porque é uma reunião que tende a ser tensa, porque haverá cortes, e do PT esses cortes são geralmente encarados como uma discussão muito acirrada, e, além disso, dos cortes motivados pela atração de lideranças políticas sem vínculos, digamos assim, ideológicos com o partido. Isso aconteceu em 2018, mais recente, em 2022, quando formou-se aquele chapão. Enfim, é uma situação que sempre caracteriza o debate acalorado do PT. E, além disso, tem os candidatos do PT que sobrarão e a influência que terá nas vagas dos outros dois partidos que integram a federação, porque o PT não vai só na formação dessa chapa, tem que ter vagas para o PCdoB, tem que ter vagas para o PV. Então, eu acho que essa reunião ela pode até avançar, mas dificilmente ela será conclusiva. Aí, sabe, tem a questão. Nitidamente na fala do vereador Dudu, ele separa aquilo que é competitividade e aquilo que é ideologia, aquilo que é o PT raiz e aquilo que é o PT que tem que competir e fazer aí vereadores para a Câmara em Teresina. Vai ser um debate tenso? Olha, tem um livro sobre a história do PT chamado PT, uma História, Clóvis de Barros Filho, e ele conta que até o presidente Lula, como grande liderança do PT, era questionado nos congressos do PT. O presidente Lula, fundador do partido. PT, que é um partido de base social, ou seja, formam-se as lideranças nos movimentos sociais, sindicais, e essas lideranças vão disputar a eleição. Só que o PT não é mais esse partido, é um partido que teve presidente da República, presidenta da República que sofreu impeachment, voltou com Lula. Então, assim, o partido é o status quo, o partido está no poder, ele tem essa verve, esse humor questionador, mas eles são o poder estabelecido. Então, para isso, é importante ter representatividade, competitividade. Então, esses nomes históricos do PT estão sendo convidados a se retirar porque eles têm perspectivas menores de votação contra esses outros nomes que, primeiro, o corte vai acontecer, os nomes que foram citados vão entrar, Joaquim Caldas, Gustavo de Carvalho e Venâncio Cardoso, e esses nomes que vão sair devem ir em bloco para uma outra chapa. Qual a chapa? Eu apurei que uma das possibilidades é que esses nomes possam ir para a chapa do PDT, que há uma dificuldade em se formar essa chapa, está sendo costurada, conversada, então podem ir em bloco para o PDT. É uma possibilidade, mas não sem cicatriz e não sem muita discussão. Você fala isso como possibilidade, eles já aceitaram essa possibilidade? Ainda não? Porque a possibilidade é de que eles entrem nessa chapa e acabem ajudando os pedetistas que já estão lá a se elegerem. Né? É isso, né? O PDT ele tem 2 vereadores de perspectivas, né, contando com a eleição passada de 4.000 votos, então já se parte de 8.000 votos, mas é preciso a cauda. Então, há dificuldade em formar, porque o pré-candidato pensa assim, poxa, eu não vou ter chance realmente de ganhar a eleição, porque já tem 2 nomes muito bem posicionados aqui na frente, o vereador Evandro Ige e o presidente da Câmara, Enzo Samuel. Então, a chapa ela tem que ser mais robusta para ser atraente, para ter a possibilidade de um terceiro nome disputar. Então, existe dificuldade de formar essa chapa do PDT. Aliás, eu não sei qual partido que não tem dificuldade em formar chapa, exceto o PT, que já está dando adeus aí a alguns nomes.